Olá, bem-vindos ao podcast Rota Espiritual. Hoje eu estou sozinha, eu vou ser a host desse programa. Meu nome é Vanessa Prado, mais conhecido como Van. Ei! E hoje meu amigo teve um contratempo, Gilvan Arruda, e não pôde participar. Então me deu essa bela responsabilidade, porque a convidada de hoje, meu Deus do céu, é um assunto muito legal, vocês não fazem ideia. Mas eu quero começar do jeito que o Gilvan começa, tá? Não vai ficar bonitinho, mas eu vou tentar, ó. Ele fala assim, eu fiz uma cola. Sejam bem-vindos ao canal Rota Espiritual. Canal esse, como eu sempre digo, que não tem pretensão de apontar o caminho, mas sim de mostrar várias alternativas de caminho e, juntos, seguirmos. Oh, tá vendo? Eu fiz uma cola. Gente, olha só que interessante. Eu tenho certeza que é um assunto que muita gente vai amar. O assunto hoje é Feng Shui. Eu tenho certeza, eu já conheço umas 30 pessoas que vão assistir, porque eu tenho certeza. Feng Shui é um assunto muito legal. E a minha convidada de hoje, vou colocar a câmera nela aqui. Olha só! Olha que nome lindo, gente! Patrícia Cristal. Presta atenção, Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero saber muitas coisas sobre Feng Shui. Vamos lá. A primeira coisa que eu não costumo perguntar isso para mandar essa pergunta, apesar que ela nem pediu. Quem é a Patrícia? Antes de falar sobre o Feng Shui, me fala quem é a Patrícia. Primeiro, eu gostaria muito, Van, de agradecer a você, ao Gilvan, por esse convite em estar aqui hoje no programa. É uma grande honra para mim estar aqui. A honra é nossa. E é muito lindo quando a gente pergunta, né, sobre o outro. E entender esse caminho do autoconhecimento, eu acho que é a parte realmente mais difícil, né? Eu acho que foram muitos anos para eu realmente saber quem é a Patrícia. E a Patrícia, ela é essa pessoa com grandes erros, grandes acertos, né? E que vive uma vida em função do verdadeiro Tao, que nós chamamos, né, na medicina tradicional chinesa, no Feng Shui ou no Feng Shui, né? A gente busca o verdadeiro caminho, o propósito de alma e o propósito de vida. Então, a Patrícia, que é uma Patrícia que há 30 anos ela busca trazer o autoconhecimento para as pessoas através de ensinamentos milenares. Eu procuro, em primeiro lugar, aplicar na minha vida pessoal, né? Quando eu acerto, palmas, mas quando eu erro, eu tô ali para assumir e olhar para os meus erros e continuar a jornada. Então, essa é a Patrícia que vem aqui, humildemente, com muita gratidão, falar sobre esse assunto com vocês. Nossa, meu Deus do céu, vocês viram, né? Imagina o que vai ser esse podcast hoje. Patrícia, a pergunta que não quer calar. O que é Feng Shui e qual a sua origem? Feng Shui se pronuncia... Como fala? Feng Shui, como que é? A gente abrasileirou. Se fala Feng Shui. Feng Shui. Essa é a pronúncia mais ou menos correta, né? Eu não falo mandarim, então não falo os dialetos da China, então a cada região a pronúncia é de uma forma. Mas o sentido literal da palavra, ele significa, Feng significa vento e Shui significa água. Vento e água, tudo aquilo que nós precisamos para sobreviver, mas nenhum nós pegamos com a palma das nossas mãos. Isso é o estudo do Feng Shui. Ele é um estudo de energia pura. Sem a água, eu sempre falo isso nas minhas palestras, nós não estaríamos aqui, nosso corpo é composto de 70% de água. Sem o ar que nós respiramos, também não estaríamos aqui. Então, o Feng Shui é tudo aquilo que você necessita para você sobreviver. Só que ele é invisível, ele não é nada que você segura com a palma das suas mãos. Então, o estudo de energia, ele é baseado nessa construção de harmonizar
as nossas casas, as nossas empresas, mas no fundo nós estamos harmonizando as nossas próprias vidas e o nosso próprio ser. Então, Feng Shui, ele é a harmonia de ambiente, porque dentro de um ambiente ele envolve muitos moradores. Uma pessoa que tem 5 filhos e tá um casal, são 7 moradores, são 7 energias diferentes. Uma empresa que tem 5.000 funcionários, ela tem 5.000 energias diferentes, mais a diretoria, então, né, muita gente. Então, foi a forma que eu, como terapeuta integrativa, tenho várias técnicas que eu encontrei para poder ajudar um número maior de pessoas com o meu propósito de alma. Meu Deus. São tantas perguntas, ela tá falando, eu já tô pensando. Depois eu quero que ela fale sobre Feng Shui aqui do estúdio. Ela vai falar assim, Jesus amado. Olha lá, ela já tá olhando. Ah, certeza. Eu falei, ela já começou a olhar. Quais são os princípios fundamentais do... Nossa, será que eu vou falar? Como que é? Feng Shui. Feng Shui. Pronto. Vamos falar assim. Quais são os princípios fundamentais? Na verdade, é muito interessante a sua pergunta, porque eu fiz uma pesquisa uma vez no evento que tinha 500 pessoas. E eu perguntei para essas pessoas quem sabia o que era Feng Shui. 2% desse público levantou a mão. Então, as pessoas não sabem o que é isso. E a China, hoje, o segundo país mais populoso do mundo, mas já foi o primeiro recentemente, né? Até alguns anos atrás, a Índia passou agora. Mas o que acontece? Eles aprendem isso na escola, aprendem com os pais, com os avós, essa forma de ver o mundo através das observações da natureza. O Feng Shui, ele é milenar, só que ele não é uma coisa só. E, infelizmente, no Brasil, principalmente, ele ficou muito conhecido como uma revista. E essa revista, ela trazia uma forma de Feng Shui que não é usada na China. Ou ela é usada nos Estados Unidos. Ela é um Feng Shui americanizado. E esse não é o milenar. Esse não é o Feng Shui original. O Feng Shui original, ele parte dos princípios da natureza, das observações da natureza. E ele estuda muito seriamente a medicina tradicional chinesa. Nós estudamos o princípio dos 5 elementos, nós estudamos o sol, a lua, o ciclo do próprio universo. Então, se a gente estuda o ciclo do universo, a gente observa as passagens das luas para a gente conseguir fazer algum estudo. Então, os pontos cardeais, eles são extremamente importantes no Feng Shui. Eu fiz Feng Shui, mas ninguém foi lá com uma bússola, ninguém pediu minha data de nascimento, falaram que põe um desenho em cima da planta baixa do imóvel, eu já sei quais são as áreas. Não é assim, né? Porque nós estudamos vidas e essas vidas são individuais, elas são personalizadas, elas são únicas. Apesar de sermos todos nós temos personalidades muito diferentes, gostos diferentes. Então, o Feng Shui, ele atua numa forma de a gente conseguir harmonizar baseado nas observações da natureza, com princípios muito rígidos de estudo, com muitos cálculos matemáticos. Nossa. E não dá para fazer em apenas uma visita. Isso, se um Feng consultor for na sua casa e uma visita e resolver a tua vida, pode desconfiar. Isso não é Feng Shui. Nossa, eu quero depois pedir para você falar como funcionam esses detalhes para poder passar para o pessoal. Como que é? Já vamos até perguntar sobre isso. Vamos perguntar. É que eu tô com um monte de pergunta aqui, eu tô com tanta curiosidade. Por exemplo, a pessoa te contratou para ir fazer essa harmonização lá na casa dela, Feng Shui. Como que funciona? Como que é o primeiro passo? O que você precisa de informação? Como que funciona isso? Esse serviço é feito lá? Exatamente, é assim. A gente pode atender uma pessoa. Eu estudei na Escola de Arquitetura do Rio de Janeiro, com mestres que vieram da China. Na época, e eu estou falando da década de 90,
Eu fui uma das 4 brasileiras que fez esse curso original. Tinha 3 cariocas e eu do estado de São Paulo. E nesse curso foi muito importante, porque quando uma pessoa contrata um consultor, lá na China, por exemplo, ele tem que ter 15 anos de estudo de Feng Shui para ele poder atender uma pessoa, uma casa e principalmente um shopping center, uma empresa, uma fazenda, porque envolve muitas pessoas. Então, nós precisamos, como um arquiteto, a gente precisa saber a planta baixa da hidráulica, da elétrica. A gente precisa saber aonde estão todos os encanamentos dessa casa. A gente vai fazer uma avaliação por metro quadrado. A gente precisa de dados da geobiologia do terreno, né? A gente precisa saber se tem aclive ou declive nessa casa, se ela tem andares. Se ela tiver andares, a gente faz um Feng Shui por andar. Ele é estudado baseado na porta, no ponto cardial que está localizado, e a gente tem que analisar todos os andares. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa com 4 andares, né? A gente vai... Isso não é bom no Feng Shui. As melhores formas de construção são um piso só. Uma casa térrea, quadrada ou retangular são as melhores que você pode construir, né? Mas caso contrário, a gente precisa de muitos detalhes. Se a casa é própria, se é alugada, quem eram os moradores anteriores, e uma série, é um questionário bem grande. Mas e se eu não tiver a informação que você está pedindo? Não tem problema, a gente vai fazendo aferições para sentir a energia desse local e pegar as informações que você tem, porque às vezes o cliente ele acha que não tem muita informação, mas nessa é como um médico. Você vai no médico, o médico te faz uma anamnese. O médico de casas, que é o consultor de Feng Shui, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a anamnese ambiental. Aqui no Brasil são muito poucos os consultores que têm a tradição, a filosofia. Eu dou curso, por exemplo, desde a criação do universo para a pessoa trabalhar com o que é chamado arquitetura sagrada oriental, para a gente colher as informações e a partir dali, com muita afetividade, com muito conhecimento, baseado em muita tradição e estudos milenares, é que a gente vai fazendo esse passo a passo com o cliente. Para o cliente é fácil, a gente vai pedir informações, a gente vai mandar um Google Forms, a gente vai mandar as perguntas e depois o consultor ele vai avaliando e medindo e aferindo todas essas informações para só depois ele fazer como um projeto. Assim como o arquiteto, ele estuda teu projeto, onde é melhor, se a família ela gosta mais de quarto, de sala, se tem uma família grande que precisa de uma cozinha grande, a gente vai fazendo todas essas, a gente vai avaliando esses questionamentos para trabalhar com harmonia ambiental. Apartamento também? Tudo. É que você falou que casa de 2, 3 andares já não é bom. E apartamento? Apartamento a gente tem que fazer um estudo bem detalhado, porque são várias casas uma em cima da outra. Nossa. Mas e aí depois você falou que não volta, não é só uma vez que a pessoa vai lá e faz essa avaliação? Não, eu acompanho o meu cliente. Por exemplo, aonde a gente usa Feng Shui? Em construção, desde a compra do terreno. Desde a compra dá para usar? Dá. Antes de você escolher o teu terreno, você pode contratar um consultor. Qual terreno é melhor para a minha casa? O consultor de Feng Shui, ele faz isso. Você pode também fazer isso na reforma, num projeto de decoração, de design, de interiores, ou você que tem tua casa lá e quer harmonizar do seu jeito, mudar os móveis de lugar, ou comprar um sofá novo, ou só harmonizar mesmo. Então, o Feng Shui, ele atua em todas essas áreas. Então, dá para fazer o que o cliente precisa naquele momento, mas com esses estudos milenares que nós vamos avaliar, principalmente os pontos cardeais. Onde está a cabeceira da cama, onde está a cozinha, onde está o fogão. Tudo isso é muito importante dentro do Feng Shui. Porque tem
não sei, uma coisa que eu já ouvi não pode, quando você dorme, a sua cama não pode ficar refletindo, o espelho não pode refletir. Não sei se isso é verdade ou não. Exatamente, é super verdadeiro. O Feng Shui, olha que a gente tem projetos que faz o espelho tá de uma forma no guarda-roupa que reflete a cama e os moradores dormindo. Esse é o pior projeto. Então, no teto, refletir você dormindo, não pode. Eu tô bom de dica. Outra coisa que eu vi, eu já tô mudando de assunto rapidinho, o fogão não pode ficar na mesma direção da pia da água, por causa que a água apaga o fogo, e fogo também tá certo? Exatamente, isso é medicina tradicional chinesa. Na medicina tradicional chinesa, a gente tem 5 elementos. Quando você faz, tanto é que o Feng Shui ele é considerado acupuntura ambiental. Tá? É a mesma coisa, acupuntura ambiental. Então, eu uso muitos termos: arquitetura sagrada oriental, Feng Shui, acupuntura ambiental, terapeuta de ambientes. Isso a gente está falando tudo a mesma coisa. O que acontece? São 5 elementos, um tem que fortalecer o outro. Então, se você jogar a água da pia direto no fogão, que é o fogo, a água apaga o fogo. E o fogo, na medicina tradicional chinesa, ele é forte, ele é yang, ele traz o sucesso. E ele é representado por cor vermelha, pelo próprio elemento fogo. Então, o que acontece? Se você está apagando o sucesso daquela casa, a pessoa vai mexer com projetos e nada dá certo. É uma casa de insucesso. Vamos só para poder concluir essa parte. Mas eu já ouvi falar também, não sei se... quando não tem como resolver, se colocar um espelho atrás do fogão, isso resolve? Não resolve. Tá vendo? Uma que não... E eu fiz isso o que resolve? Mas então vamos dar uma dica que o que resolve. Porque às vezes não tem como. Prestem atenção. Se a água direto no fogo apaga o fogo, o que eu teria que colocar? O espelho representa elemento água também na medicina, no Feng Shui, na acupuntura ambiental. Então, se você morar numa casa que o seu fogão, que é sucesso, é um dos pontos sagrados da casa, que o seu fogão é do lado da sua pia, coloca algum elemento de madeira entre a pia e o fogão, porque a água nutre a madeira, que vai nutrir o fogo, e aquela casa passa a ter sucesso. O que, por exemplo? Aqueles temperos que é feito de madeira, que dá para pôr entre o fogão, aquelas colheres de pau que você mexe o alimento, que dá para colocar entre a pia e o fogão. Exatamente. Uma outra dica é uma planta natural, que ela representa o elemento madeira também. Deixa a sua cozinha decorada. Nossa, meu Deus, eu já tô querendo fazer um monte de perguntas para ela. Vamos continuar aqui, depois a gente vai essas perguntas. O que significa Qi no contexto do Feng Shui? Vamos lá. Qi. É Qi? Fala. Qi. Qi. Qi, Qi ou prana são a mesma coisa, significam energia da vida ou energia vital. O Reiki, energia vital através das mãos, né? O Qi na China é como nós tratamos a energia, o nome da energia da vida. Então, o Qi, ou a energia da vida, ela tem que circular. Se ela bloquear no seu corpo físico, você tem doenças. Se ela bloquear na sua casa, você passa a ter doenças também. Então, eu analiso uma casa, não para analisar a casa. Tem até uma piadinha que fala assim: agora vamos colocar a culpa nos móveis e fazer Feng Shui, tudo, né? E tem isso na internet. Na verdade, não é sobre os móveis, é sobre o dono dos móveis. Quem escolheu aqueles móveis, né? Então, é sobre a energia do dono do imóvel, dos moradores daquele local. Então, quando eu chego numa casa e eu observo, igual eu estou observando aqui. Ai, meu Deus do céu! Olha, ela está observando aqui, ela já vai ficar maluca. Essas observações da natureza, muito pelo contrário, está muito harmonizada. Mas eu não fiz Feng Shui, isso não quer dizer que está com Feng Shui. Mas olha só, eu quero dizer para vocês que é muito importante. Às vezes eu chego numa casa e eu vejo a louça toda
toda suja na pia, a cama desarrumada, Isso influencia? o banheiro uma bagunça e a vida da pessoa o caos. Isso influencia? Não, isso é tudo. Ah, Porque você movimenta a energia que você quer para sua vida. Se eu chego na sua casa e você não consegue arrumar a sua cama, significa que a sua vida você não está tendo tempo para nada porque você não está se planejando. Você não está se organizando nos processos. Então, você tem que ter uma calma de acordar mais cedo, de respirar, de sentir o sol da manhã. Ai, Patrícia, minha vida é uma loucura, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso? Eu conheço pessoas que vão 4 horas da manhã pra academia. E não dá pra elas? Por que dá pra alguns outros não? Isso se chama organização e planejamento. Feng Shui, ele é pra gente se organizar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar organizado o tempo todo, não é isso. Mas a gente vai buscar uma vida mais saudável, mais equilibrada. Porque quando vem problemas pra você passar, você passa com maior serenidade e menos estresse e com mais inteligência emocional. nossa. Eu tô com tanta pergunta para fazer. Quais são os elementos principais do Feng Shui e como eles se relacionam entre si? Esse é o pentagrama da criação lá da medicina tradicional chinesa. Eles colocam a gente não tem o elemento ar dentro da medicina tradicional chinesa. Nós temos a água, o fogo, a madeira, o metal e a terra. 5 elementos. Uhum. Esses elementos, o grande estudo é eles se conectarem entre si. E eles... um tem que nutrir o outro. E é um exemplo muito simples, é muito, assim, vou dar um exemplo até bem primário, mas você pega uma sementinha, coloca na terra, né, põe num vasinho, o que ela precisa? Ela precisa de água, é o alimento dela. Então, essa água nutre essa planta, que cresce e virou uma árvore estrondosa, que dessa árvore, o tronco, ele vira fogo pra gente, essa lenha, ela vira fogo. Esse fogo, ele é tão forte, né? Ele queima tanto que ele volta a ser terra. E de dentro da terra a gente tira os metais. Então, e principalmente pelo efeito que chama liquefação. Olha só que interessante. A água nutre a madeira, que nutre o fogo, que nutre a terra, que nutre o metal, que nutre a água. Se eu não respeitar a natureza e fizer o que eu quero, porque a vida é minha, porque a gente está desrespeitando o ciclo natural que nos foi dado. E a água direto no fogo, a água apaga o fogo. E assim, uma serra de metal, por exemplo, corta uma madeira, e aí a gente vai tendo problemas com relação a isso. Então, esse ciclo de elementos, ele é estudado na medicina tradicional chinesa, para você fazer acupuntura, shiatsu, para você fazer várias técnicas, né, voltadas para a medicina tradicional chinesa, mas elas todas se correlacionam e elas podem ser cooperativas ou elas podem se destruir. Então, é um projeto, por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, ela pinta no quarto dela um quarto de vermelho, porque falaram que vermelho é sucesso e é maravilhoso e é lindo, e ela está fazendo, por exemplo, um processo de autodestruição na vida dela, sem ela saber, porque ele representa o elemento fogo, e às vezes o seu quarto, ele está no norte magnético, e lá no norte a gente respeita o elemento água. Então, eu jogo um fogo no elemento água. Então, eu estou destruindo a energia vital, o Qi daquela casa e daqueles moradores. Olha, então fica a dica, gente. Antes de vocês pintarem seu quarto de vermelho... ou de qualquer cor. Ou de qualquer cor. Antes de fazer qualquer coisa, procura a Patrícia. Nossa, você estava falando, eu pensei assim, eu já pichei meu quarto quando era adolescente... Fiz um monte de coisa. Nossa, vamos para a aplicação prática. Quero saber muita coisa. Como começar a implementar o Feng Shui em casa ou no trabalho? Dá para fazer em casa e trabalho? Dá para fazer em qualquer construção.
Qualquer lugar. Qualquer imóvel, seja ele residencial, comercial, em qualquer lugar dá para aplicar. A gente aplica em construções ao ar livre, em parques, a gente faz no paisagismo, né? Eu dou aula de Feng Shui para jardins, para paisagistas ou para consultores de Feng Shui, para indicar as plantas corretas para cada área da casa, as que são de sol, de sombra, né? Isso, além de tudo isso, a gente também tem as plantas mais prósperas para cada cômodo ou para cada ponto cardial. Tem também isso? Sim. Olha só que sensacional. É o Feng Shui do jardim. É mais uma coisa que eu não sabia. Quais são os erros mais comuns ao aplicar Feng Shui? Tem as pessoas que vão, assim... Eu, por exemplo, fui uma, né? Eu falei pra ela, vou levar meu livrinho, acabei esquecendo. Comprei um livrinho e aí eu via lá. Apesar que eu tive umas dicas boas. Aí comecei a fazer tudo na minha casa, assim. Mas sempre tem a coisa que você não vai fazer direito. Não adianta, tem que trazer uma pessoa, um especialista. Quais são os erros mais comuns que você já viu? Olha, tem muitos erros. Mas eu acredito que o erro, ele só passa a ser um erro consciente quando você aprende o certo e tá tudo bem, né? Eu acredito, tem uma série na Netflix que é da Marie Kondo. A Marie Kondo, ela é sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra, porque a Marie Kondo é uma japonesinha linda que ela chega no ambiente, ela fala de afetividade para doar roupas de acumuladores, né? Roupas, tudo que tem na casa que tá muito acumulado. E aí ela faz uma organização afetiva. Isso é um trabalho do consultor de Feng Shui. A gente, por exemplo, algumas coisas, alguns erros que a gente sempre vê no Feng Shui é justamente isso. Olha, li numa revista que eu tenho que pôr a minha cabeceira na cor vermelha. E a pessoa vai lá e faz. Eu acho que entendendo que é dentro do estudo de medicina tradicional chinesa, você pode dar um Google e ver o que é esse ciclo dos elementos que eu estou falando e não fazer isso, né? Você vê que tem que ser um ciclo construtivo. Começa a fazer mais sentido. Então, o erro também dessa história de colocar espelho atrás do fogão. É ruim? Não, é muito legal. Mas que espelho? Que altura? Energeticamente é um espelhinho pequeno? É quantos centímetros? É 5 centímetros? 10, 20? É a parede inteira? Então, e é um estudo individual. Esse negócio de espelho atrás do fogão, ele é somente, olha só, para refletir a chama. Então, você tem que colocar. Só que se você tiver um fogão que está ao lado de uma pia e você colocar o espelho, você aumenta o insucesso dessa casa. Então, você não está fazendo um ciclo construtivo e ainda está aumentando o que está errado, né? Então, a partir do momento que você não sabe, é bom você anotar. Então, eu tenho clientes, inclusive, que falou assim, eu não faço Feng Shui. Fulano fez e tudo na vida dele deu errado. Nossa, depois que ele... Mas ele fez com quem? Baseado em quê? Existem hoje na China 120 escolas principais de Feng Shui. Então, não é um Feng Shui, são 120 escolas de Feng Shui. A tradicional, ela tem essas observações, mas eu não preciso deixar a tua casa um templo esotérico para você ter Feng Shui. O que a gente faz são as agulhas da acupuntura ambiental. Então, assim, essas agulhas da acupuntura ambiental que são o espelho atrás do fogão, que são uma planta numa sala. As colheres de madeira, no caso? As colheres de madeira, ou aqueles temperos que você coloca que são de madeira, o recipiente. Então, tem tanta coisa, um quadrinho de madeira que você coloca algum recado. Então, tudo isso são agulhas da acupuntura ambiental. E são infinitas. Isso é design, decoração, isso envolve uma série de questões. Envolve, inclusive, cores, elementos, texturas, iluminação. É muito melhor você colocar iluminação perto do seu fogão, uma luz boa, do que você colocar um espelho.
Ao invés de gastar no espelho, gasta numa boa iluminação na tua cozinha. Então, o Feng Shui, por isso que os projetos, eles são muito pensados. Eu tenho uma equipe de consultores, né? Eu tenho parcerias com arquitetos, com designers, com um monte de pessoas. Nós fazemos radiestesia ambiental, só para avaliar a geobiologia também só para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais assertiva. Não é só ir lá, que nem eu, comprar um livro e começar a fazer besteira. Não é só isso, gente. O que o Feng Shui diz sobre a disposição dos móveis na sala de estar? Tem alguma coisa, dicas para a sala de estar? Vou dar algumas dicas, tem muitas dicas. Como eu falei, primeiro pela cor do sofá, né? Tem que ser a ver com a sua energia. Vamos supor que eu faço um estudo individual para saber um negócio chamado minguá de nascimento. Então, alguns consultores que são de escolas tradicionais, para a gente saber o número quá, tá vendo? São palavras de consultores, né? De Feng Shui mesmo. Então, assim, para a gente fazer uma análise, quais os pontos cardeais são melhores para você e para os moradores dessa casa? Quais os pontos cardeais que tem as estrelas da sorte, que são prósperas, e isso a gente só sabe fazendo cálculo a partir da data completa de nascimento, dia, mês e ano. Através desse estudo, eu sei que às vezes o oeste é melhor para você, ou o sul é melhor para você. Então, depois desse estudo, a gente começa a avaliar a disposição de móveis, o formato. Então, o consultor, ele vai te dar o trabalho pronto, mas ele tem que fazer esse estudo rapidinho. Mas eu vou dar uma dica geral. Uma dica geral nunca, mas nunca coloquem móveis de costas para a porta de entrada. Isso, em qualquer escola, é igual. Nunca colocar cadeiras ou sofá de costas para tua porta de entrada principal. A minha não tá. Ainda bem. Aquele, não sei se cai é que me veio assim, não sei se cai no Feng Shui. Aquele negócio do elefantinho com a bunda virada para a porta, isso aí tem a ver? Não tem a ver? Já falaram que é bom, você tem que pegar um elefantinho e colocar com a bunda virada para a porta da sala de estar. Não sei se isso tem a ver. Preste atenção. Eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, né? Conhecer muitas culturas diferentes. Na Índia, se você estuda um pouco do Ayurveda, da medicina ayurvédica, conhece o Ayurveda, vai viajar para a Índia, alguns países da Ásia, o elefante com a trompa para o alto e com o bumbum voltado para a porta de entrada, ele traz muito boa sorte. Isso é verdadeiro, mas não é da China. Isso é lá na Índia. Só que elas têm o Japão, a China, a Índia, a Ásia, de uma forma geral, são muito conectadas, né? Então, por exemplo, Buda, que significa o iluminado, ele é ótimo ter nas casas a figura de um Buda, porque Buda significa o iluminado, então traz luz para os ambientes. Buda é chamado no Japão de Kannon. Então, quem que é? Kannon é a deusa da compaixão e misericórdia lá no Japão, deusa Kannon, que é um Buda, né? Uma deusa iluminada. Lá a mesma deusa na China se chama Kuan-Yin. Então, Kuan-Yin ou Guanyin se chama na China. E lá na Índia, ela se chama Avalokitesvara. Todas elas, Índia, Japão e China, têm o mesmo significado. Então, as peças, tem muitas influências orientais que para nós ocidentais é muito diferente, porque a gente não tem o hábito de ter estudado a cultura oriental, mas ela traz informações de que o Feng Shui, ele avalia o dono da casa e o que ele tem de influência. Por exemplo, um olho grego. A Grécia toda usa o olho grego, o mundo árabe, né? Como um símbolo de proteção. Então, a gente vai avaliar, a Symbol Consort Feng Shui avalia
tudo na sua casa, os quadros, o que você tem nas paredes, a iluminação, teus abajur. Ele olha o todo, o integral, o integrativo, vamos falar assim, de um ambiente, para saber não o gosto pessoal do consultor, porque o consultor de Feng Shui, ele não é designer, ele não é arquiteto, é bom a gente deixar bem claro, ele trabalha em parcerias, apesar de poder ter arquitetos que são consultores, mas vamos avaliar que a consultoria tradicional milenar é uma consultoria que não se faz em uma visita. Então, é bem claro porque a gente vai avaliar. Eu tenho também, é o que você falou, você tem um monte de perguntas, tem um monte de histórias para contar, então eu vou deixar. Vai, manda ver. Um dia eu cheguei numa casa e eu já fiz Feng Shui no Brasil todo, em muitas cidades, e fora do país também, em muitos locais. E tem consultores que eu formei também online em vários países. E uma vez eu fui no presencial numa casa, eu vou falar a cidade, mas eu não tenho portfólio, eu não falo quem são meus clientes. Muitas empresas famosas aqui de São José do Rio Preto e da região são meus clientes. Eu tenho cliente há mais de 25 anos, né, que são muito famosos, mas que eu fiz uma escolha lá atrás de não falar por onde eu ando, porque eu acho que tudo é energia e vem quem tiver que vir e pronto, né? Então, assim, eu tava nessa casa de uma pessoa muito famosa na cidade de Campinas e tinha um quadro e essa pessoa, ela comprava só obras de arte. E ela tinha uma obra chamada O Diabo, um quadro. E tava mas bem na entrada do apartamento, desculpa, da casa, era uma casa. Dessa casa, no hall de entrada, lembrei, o hall de entrada. E aí, eu vi essa pessoa sempre doente, e tava num ponto cardial que era ruim para a pessoa, porque a gente tem pontos bons e pontos ruins, né, em Yang. E aí, a minha primeira sugestão para aquela residência, muda esse quadro de lugar. E aí, o primeiro falou, nossa, Patrícia, mas eu paguei não sei quantos $1.000 nesse quadro. Eu falei assim, bom, você me contratou. Eu não vou falar nada para te agradar. Eu vou fazer o Feng Shui clássico. Tá tudo bem para você? Aí ela falou, não, você fala. E a gente mudou. Então, eu vi ascensão, assim, na saúde física, porque no resto a pessoa não tinha, o problema dela era a saúde física. Então, só a gente não desfez da obra, era uma obra de arte, a gente só colocou no lugar certo. Aquela peça, que era bem pesada a energia dela, não quer dizer que a pessoa não tenha, mas tem que colocar no lugar certo. Que aí neutraliza a energia. Que eu coloquei num outro ponto cardial para ela. Né? Então o Feng Shui ele tem muitas histórias para a gente falar de como ele atua e para que você faz isso. Você faz o Feng Shui para trazer bem-estar, qualidade de vida, para você trazer saúde, para você trazer prosperidade em todos os sentidos, para você trazer a espiritualidade de uma forma. Mas Patrícia, o que é esse negócio? É religião? Porque todo nome que a gente não sabe o que é, a gente coloca num campo de religião, né? Espiritualidade não é sobre religião. Também pode ser sobre religião, mas não é. Espiritualidade é além de tudo isso. Então, eu já fiz Feng Shui em casa de ateu, e no lugar da espiritualidade a gente fez uma bela biblioteca, um canto de leitura, um canto de relaxamento e pronto, porque para ele aquilo era importante. Entendeu? Olha que sensacional. Tem mais dicas que você pode dar, dicas fáceis para a sala de estar? Sala de estar, então... Dicas básicas. Sempre no centro da sua sala de estar, se houver possibilidade, coloca uma planta ou próximo à televisão, coloca uma planta de interior fresca, uma planta para cima. Uma das plantas sagradas do Feng Shui é a orquídea. Então, orquídea de qualquer cor. Em regra geral, a gente tem que dar dicas gerais, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, a orquídea ela não tem espinhos. Então, você pode colocar a orquídea em qualquer lugar da sua sala. Tem que ser natural. Natural.
né? Dicas frescas para oxigenar aquele ambiente. Uma outra dica é colocar, Paty, pode ser um lírio da paz, pode ser um ficus lirata, pode ser umas amiocucas, sim, pode ser, são plantas de interior muito prósperas e elas são excelentes para a saúde, principalmente as amiocucas, tá? E ela não gosta de sol. Não? E para a cozinha? Vou pedir todos os ambientes. Para a cozinha é um lugar sagrado, tá? Então a cozinha, tomem cuidado, deixa a tua cozinha linda. Queimou lâmpada, troca a lâmpada rapidinho, nem pensar de lâmpada queimada na casa inteira, né? Coloquem lâmpadas para trazer uma energia de luminosidade nos ambientes também. E eu sempre peço para ter uma fruteira nas cozinhas. Nessa fruteira, você tenham frutas cítricas como laranjas, tangerinas, toranjas, esse tipo de fruta. Laranja, por exemplo, tem uma cesta cheia de laranjas, representa abundância no Oriente. Tem que ser fruta mesmo? Pode ser de plástico? Tem que ser a fruta? As plantas permanentes e as frutas, né, que são as artificiais, quando eu vou fazer o Feng Shui pela primeira vez, eu não permito, né? Eu preciso da energia viva, eu preciso depois, com o tempo, a pessoa já é uma mentorada minha, passa pela consultoria e mentoria, aí eu vou avaliando aonde a gente pode colocar, mas inicialmente, e laranja principalmente não, verdadeira mesmo. Paty, estraga, deixa 2 fora da geladeira e o resto coloca, porque muitas pessoas colocam dentro da geladeira. A gente precisa deixar exposto e se alimentar. É vitamina C, viu, gente? Aproveita. Não, Paty, eu não tomo, eu não uso. E aí? A fruta vai estragar. O que acontece? Doa. Você não tem o hábito de se alimentar, deixa ali 2 dias, 3 dias, tá fresca ainda, coloca numa sacolinha, doa para uma pessoa que tá pedindo alguma coisa na rua, depõe 2 novas, faça também muitas doações. O Feng Shui, esse final de ano, né, eu sempre dou palestras, mas todo final de ano eu fortaleço as palestras de falar assim, cozinha, dicas para cozinha. Por favor, gente, olha o vencimento dos alimentos. Antes de vencer, doa para quem precisa. Às vezes você comprou e não vai consumir, não vai dar tempo de consumir aquilo. Então, doa para quem precisa. Outra coisa, olha se já está vencido, lixo. Olha para o teu depósito, para o lugar que você armazena alimentos, que a fartura e a abundância pro oriental muito vem desse lugar sagrado que é a cozinha. Mas aí eu chego numa cozinha, tá todos os armários quebrados, a pessoa não faz a manutenção, eu não tenho dinheiro. Gente, faz você a manutenção, dá um jeito, usa a tua criatividade. Minha criatividade é péssima. Então faz Feng Shui, porque tá precisando, né? Porque uma das áreas do Feng Shui é criatividade, para você sair, para você movimentar a sua energia. Então assim, Paty, eu tô com muita depressão, eu tô com muita ansiedade. Vai faxinar a casa. Quando eu tô meio ruinzinha, eu vou faxinar minha casa. Exatamente. É uma ótima terapia. Olha só. A partir do momento, os orientais falam muito isso. Os negócios não estão dando certo, você tá mal, você dá uma... Vamos fazer o seguinte, como que tá ao teu redor? Olha agora ao teu redor, a tua casa, desse lugar que você tá vendo, né? Aqui, assistindo o podcast com a gente. Como tá aí? Como tá esse ambiente? Tá embolorada as paredes, tá descascando, pintura... Como que tá a tua vida? Tá tudo bagunçado, tá uma roupa em cima da outra, aquele monte de roupa sem passar num canto. Organiza, tudo bem que não deu para passar agora, mas faça um monte dobradinho num canto, organizado, planeja, organiza. Paty, eu tenho minhas crianças, faça o quarto das crianças brincarem, não a casa inteira, né? Organiza, deixa aqueles... aqui vocês podem rabiscar a parede, aqui você pode fazer o que... Aqui é seu espaço, olha que maravilhoso, mas é esse espaço.
Ah, mas eu tô pondo num quadrado. Não é sobre isso. Você tá incluindo, você tá permitindo e você tá respeitando a energia da sua casa. Então, para voltar nas cozinhas, deixar grãos expostos é ótimo. Então, sério? se você colocar em potes transparentes de vidro, os arroz, feijão, lentilha, antes, né, cru, antes os grãos expostos, macarrão, é ótimo no Feng Shui. Ai, mas dá umas dicas dessas, sim. Vamos lá. Que mais? Não deixar a louça suja, eu já falei, né? Sempre. Dá um jeito, não vai dormir com aquele monte. E quem tem, por exemplo, hoje em dia as pessoas costumam ter nas suas cozinhas fritadeira, micro-ondas, cafeteira, pode ficar tudo no mesmo balcão? Tem uma regra para isso? Ou Pode não? ficar. Pode ficar. Tem, claro que, né, se a gente faz Feng Shui, tem o lugar correto, mas se você tem na tua casa, a gente só tem que entender que os aparelhos eletrônicos, eles são muito negativos, né? Então, assim, mas antes na cozinha do que o celular dormindo do teu lado a noite inteira. O celular dorme a noite inteira. Péssimo, não é bom. Planta para cozinha? Tem alguma? Pode? Nossa, super! O Feng Shui são observações da natureza. Pega ali na tua janela, vê um espaço que você tem, faz um vasinho de temperos. Coloca alecrim, coloca manjericão, coloca plantas que pegam sol aí. Vocês sabem que temperos tem que pegar sol e que você usa e você renova e você aproveita e faz isso de uma forma fresca e natural. Quarto das crianças. Você comentou sobre crianças, quarto das crianças. Quarto de criança é um lugar bem assim, que a gente tem que olhar bem. Primeiro, que essas crianças são divididas em idades, recém-nascidos, né, dos 7 aos 10, adolescente. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Os quartos, eles são... A gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, o Feng Shui não gosta de TV no quarto, não gosta de celular no quarto, não gosta de computador no quarto. Nossa! Então, assim, quando a gente vai fazer um projeto, eu sempre falo assim, mas tem o closet. Eu falo, a metade do closet a gente vai fazer closet, a outra metade eu vou fazer escritório para pôr todas essas coisas, né? Então, assim, se a pessoa não tem um local para isso. Mas se a gente tem que ter uma atenção especial. Eu acho que a gente precisa educar os nossos filhos, a deixar os celulares num outro ambiente, num hallzinho que tem ali dos quartos, ou lá na sala, sabe? Até para educar, eu sei que é difícil, não é fácil, mas para educar sobre esse campo energético e também ter o limite de cada coisa. A hora de dormir é dormir, não é hora de assistir TV, não é hora de ficar no celular. Dificuldade, eu sei sobre o que a gente está falando. Mas eu acho que começa pelo nosso exemplo também, porque se a gente não faz, a gente não pode exigir, né? Então, eu acho que eu sempre deixei o meu celular em outro cômodo, né? Para essa energia que é bem negativa, né? E a gente passa 1/3 da vida dormindo, ela não tá próxima da gente. Isso é o principal no Feng Shui. E isso, quando eu comecei a fazer Feng Shui, nem existia celular né? Ainda. Mas a gente já tinha TV, ar-condicionado, a gente já tinha... Que são realmente... Todos os aparelhos eletrônicos são bem negativos. Mas se já tem uma TV, assim, eu não vou tirar a televisão, tem como eliminar a energia de alguma forma? No caso, quando existe a energia das formas. Eu gosto muito. O Feng Shui, ele trabalha com elementos da natureza. Então ele fala assim: põe uma drusa de cristal do tamanho da palma da tua mão no teu quarto, uma drusa de cristal. É bom. Então, perto da tua televisão. Eu alio com a radiestesia, com gráficos radiônicos, pra gente colocar os gráficos para ajudar nessa lei de compensação desses aparelhos eletroeletrônicos. Mas uma drusa de ametista não transmuta? Não, ametista.
Ametista transmuta. A drusa de cristal, eu pedi drusa de cristal, é aquela branquinha. Na geoterapia, que a gente estuda pedras e cristais, a drusa, ela tem centenas de pontinhas e as pontas são geradoras de boas energias. São elas que limpam Mas o se eu ambiente. colocar uma de ametista, ela não vai transmutar a energia negativa em positiva? Não. É que a energia das formas dos eletrônicos ela é branca, né? A drusa de cristal, ela é branca. E ela tem a função de limpar. Não é nem... é que transmutar... A ametista a gente usa em outros casos, tá? A ametista é maravilhosa. Amo a ametista, pedra da transmutação. Mas no Feng Shui, a gente, para esses casos, tem que ser drusa de cristal. Que ela é limpeza. Ela é para tirar aquilo que é muito forte, muito, né? Então, aí tem que ser cristal. E dicas continuando pro quarto das crianças? No quarto das crianças, lugares de organização. Então, caixas, acabou tudo dentro de casa. Então, todos aqueles brinquedos, eu vejo muita gente tá cansado, é criança, mas ensinar as crianças a pegarem todos os brinquedos e colocar dentro das caixas de organização. E deixar as caixas, você pode deixar as caixas no quarto, porque tem que brincar mesmo, tem que fazer bagunça mesmo, mas tem que saber organizar depois também essa bagunça. Então, por quê? Para o Qi ele conseguir circular de forma mais branda e você ter uma noite de sono não com Qi em movimento, mas uma noite de sono mais equilibrada. Que aí é muita história, mas a gente estuda insônia, a gente estuda vários processos do Qi em 3 fases na noite. O primeiro Qi na hora que você dorme, o segundo na hora que você já está entrando em sono mais profundo, e o terceiro Qi, que é quase na hora de você acordar. Então, os consultores de Feng Shui, Van, é tão legal isso, porque ninguém imagina o que um consultor de Feng Shui faz. Ele estuda 15 anos para ele atender outras pessoas, porque ele estuda a metafísica do Feng Shui. Ele estuda o campo, nós estudamos com profundidade o campo da espiritualidade. A gente estuda com profundidade a energia telúrica que o próprio planeta Terra, ele faz, né, através, ele gera essa energia. A gente estuda campos eletromagnéticos. Então, assim, é um estudo muito profundo para entrar no templo sagrado de outra pessoa, com muito respeito e não fazendo desenhos, né? Eu me lembro, você comentou da revista que vinha um presente. No meio da revista, assim, a gente tirava uma transparência, pegava aquela transparência e desenhava lá no papel a tua casa, só que primeiro, você sabe desenhar a tua casa direito? Ou você faz a cozinha maior, a cozinha é desse tamanhozinho, o quarto é grande, aí você vai lá e desenha uma cozinha gigante, você faz ao contrário, e você aplica o baguá. Você sabe o que é baguá? Que o Feng Shui faz? Baguá significa pa-ku-a. Pa significa 8 em chinês e Kua significa áreas. Então são 8 áreas da vida, que é a grande roda da vida para a gente harmonizar, que é a nossa parte de amor e relacionamentos com outras pessoas, que é a nossa saúde, nosso sucesso, nosso dinheiro, a família, os amigos, viagens, né, os filhos, a nossa carreira. Então são tantas coisas que a gente tem que harmonizar. Então o Feng Shui ele estuda essa roda da vida pra gente encontrar o verdadeiro Tao, o verdadeiro caminho, né? O verdadeiro caminho. Nós usamos muito o livro do I Ching. Então, o I Ching é o grande livro das mutações. Junto com a Bíblia, é o livro mais vendido do planeta Terra. Todo mundo acha que a Bíblia é o livro mais vendido. Junto com a Bíblia, o I Ching é o livro mais vendido do planeta Terra. Por quê?
Porque lá no I Ching nós temos 64 hexagramas, né? Trigramas, hexagramas, toda uma linguagem dentro do Yin e Yang, da medicina tradicional chinesa e da acupuntura ambiental que nós estudamos, para a gente avaliar em forma de parábolas a vida. Então, o consultor de Feng Shui, ele lê I Ching, ele para dar ele não fala para você que tá certo ou errado o caminho que você tá seguindo. Isso aí é individual, ninguém pode falar que tá certo ou errado o seu caminho. A gente não pode terceirizar isso para ninguém, mas ele te dá uma orientação dentro daquele texto para você ter uma fluidez no seu pensar, nas suas tomadas de decisões. Então, é muito interessante. Eu só sou consultora de Feng Shui hoje, Ivan, porque minha adolescência, eu comecei a trabalhar muito nova, né? Então, com 9 anos, eu já fazia juju e vendia para todos meus amigos. Olha só. com 15, eu realmente fui trabalhar. Você já era uma empreendedora com 9 anos. Olha que sensacional, gente. Com 15 anos, eu fui trabalhar em loja, nunca mais parei. Né? Com 17 anos eu tive a minha primeira loja e eu não tinha dinheiro para pagar, não. Foi porque eu sempre fui muito boa vendedora. Então, uma das grandes, eu sou do mundo corporativo também e eu tive muito treinamento, estudei muito, estudo todos os dias da minha vida sobre terapias integrativas e sobre o mundo corporativo. E eu me lembro que eu tive a oportunidade de estar com grandes líderes, né? Famosos pessoalmente, jantei, almocei com vários deles, porque eu morei em São Paulo, tive uma vida, e quando eu escutava aquilo muito jovem, eu falava assim, eu não acreditava em nada, viu? Eu sou criada em colégio de padres. Eu estudei do pré ao terceiro colegial em colégio de padres, colégio São José. Cadê? Tem um monte de grupo lá, meus amigos do São José. Mas olha só, depois isso me deu uma formação muito boa. Eu amo a Igreja Católica, sou amiga de um monte de padres e faço Feng Shui porque não é vinculado à religião, né? Assim, mas eu também fui criada dentro do espiritismo, porque eu tinha uma avó que estudava e meu pai gostava muito, e eu tive a oportunidade de estudar essas duas religiões. Depois eu tive a oportunidade de conhecer a cultura indiana e me relacionar, né? Ter um relacionamento com o indiano, e eu aprendi muito sobre o sikhismo, sobre o hinduísmo, sobre o budismo, e aí eu fui estudar confucionismo, e eu achei tudo muito legal e fui aplicar na minha vida pessoal. Meu sonho era morar no meio do mato, num sítio. E aí eu falei, bom, se esse negócio funciona... Vou fazer então, um teste, espera. Gente, eu fui assim também. Eu não acreditava. Vai pôr uma franjinha, vai resolver a minha vida. Não é sobre isso. Nós estudamos símbolos. É simbologia. Você coloca alguma coisa num lugar para se lembrar da tua forma, pensamento. Tudo é a neurociência. Só que você coloca para você lembrar da fluidez. Para que você... Por que você comprou esse sofá? Porque eu gostei mais? Não. Porque você teve alguma afetividade sobre aquilo. Então, a gente ensina a decorar com consciência, construir a sua casa com consciência. Você muda a tua vida. Porque tudo que você terceirizava, manda o outro fazer, você começa a ter uma consciência de tudo ao teu redor. E eu fiz isso com a minha vida pessoal. Eu falava assim, bom, eu desenhei meu primeiro projeto, né? Lá com 17 anos. E aí, desenhando aquele projeto, não era onde eu morava, não é o que eu tinha naquela época, a minha realidade. E eu fui desenhando, as coisas foram acontecendo. Espero que esteja assistindo, eu vendi
as minhas empresas, né, indianas, depois para os ganhadores da Mega Sena. Eles lembram disso, né? E isso me ajudou muito no meu processo de vida. Eu era solteira, sozinha, né? Queria andar para o mundo, fui andar, tive muitas oportunidades na vida e comecei a construção do meu sonho, que é a minha casa no meio do mato. Essa casa ficou pronta, não do jeito que eu tinha desenhado, né? Mas meu sonho era ter o ensinamento oriental que eu tinha. Eu falava assim, que eu ia morar... eu ia ser como os indianos, porque eu convivi muitos anos com eles, né? E eu falava, o filho mais velho, ele mora com os pais até a passagem deles. E eu não sou a filha mais velha, mas eu queria morar com os meus pais até a passagem deles. E eu queria construir isso no sítio, porque minha família, ela tem origem de sítio, de fazenda, de mundo rural. E aí, e assim eu fiz, porque eu amava. E aí eu construí a minha casa no meio do mato para fazer uma grande comunidade com a minha família. E assim E assim foi durante todos esses anos. Há 30 anos eu moro no sítio. Eu conheci meu marido lá, morando lá. Quando eu me casei, eu falei, eu só caso se você vier morar nele. Minha filha eu criei pra gente ter uma vida com consciência, com propósito, leve, nada é bonito assim contar aqui na teoria, na prática só Deus sabe, mas o que eu quero, quando você tem uma missão e um propósito, que é o que o Feng Shui ensina, e eu apliquei em todos os pontos cardeais, fazendo o quarto, a sala, tudo dentro do que plantando cada árvore com consciência familiar, sabe? A família tinha essa consciência. E em fevereiro desse ano, depois de 30 anos morando lá, meu pai fez a passagem nas minhas mãos. Então, eu estava ali, eu pude cuidar do meu pai na velhice, e minha filha, meu marido, e minha mãe, toda a minha família ali. Então, problemas, o que eu quero falar para todo mundo é assim, problemas e soluções nós temos todos os dias na nossa vida. Só que quando a gente tem alma no que a gente faz, a gente consegue, a gente tem um propósito, a gente encontra o propósito. O Feng Shui ajuda você a encontrar o teu propósito de alma. Seja ele tocar numa banda maravilhosa, e eu tive clientes, artistas, que o sonho era ter fama dentro da música. Eu tive clientes globais com casas lindíssimas, né, com histórias. Mas o meu propósito de alma não era, meu propósito de alma era morar no meio do mato. E quando eu tiver a oportunidade de estar do lado do meu pai, quando ele deu o suspiro da passagem dele, e eu acredito na passagem, isso para mim não tem preço nenhum. Isso é a maior fortuna que um ser humano pode ter. Então, são escolhas. E então o Feng Shui, para uma pessoa que teve a minha vida falar, e minha vida, outro dia a gente veio aqui para falar da parte, né, que muitos já conhecem, já gravei outros programas da vida que eu tive viajando no mundo da moda, tive muitas infelicidades, né, em Milão, Paris, aquela coisa de mundo da moda que eu também vivenciei 7 anos da minha vida para eu conhecer um outro lado da fortuna, da fama, do status, das dificuldades. Então, assim, o Feng Shui, ele é muito nobre. Eu fiz ele a experiência da minha vida pessoal, né? Então, falar de Feng Shui para mim é muito sério. É o propósito da minha alma. Então, eu não faço propaganda. Eu sou convidada a estar em lugares, e quando a pessoa sente que é a hora certa, o dia que não é para dar certo, a gente não vai, e está tudo bem. O dia que é para estar, porque tem que ser feito com consciência, com autoconhecimento, e tem que ser um passo a passo para a gente enxergar a imensidão que é o universo.
Então, espiritualidade e o teu programa do Gilvan e o seu, Van, chama Rota Espiritual. A rota espiritual, eu tenho uma rota espiritual na minha vida e eu faço jus a cada dificuldade cada barreira que aparece. Esse final de ano é um final de ano que para muitos é muito pesado. É muita gente com muita dor, transformem isso em luz. Tem muita gente precisando. Quando eu cheguei aqui hoje, a Van me contou que ela estava lá no hospital porque ela é voluntária, ela é palhaça no hospital. Quantas vezes você foi no hospital? Quantas vezes você foi ser voluntário de alguma coisa? É tão recompensador. Para quem não sabe, eu sou do Instituto Instu, né? E lá no Instituto Instu a gente faz um trabalho toda sexta-feira com a Nação Valquírias. Meninas, junto lá com a Amanda Oliveira, meninas que passam pelas piores situações, né? Para mim não tem, elas estão ali na zona de tráfico, de drogas, de prostituição, é muito pesado. Muitas daquelas crianças são abusadas sexualmente e todas as semanas nós estamos lá com uma equipe, sempre equipe de voluntários. Então, você não sabe onde fazer voluntariado? Vem falar comigo, vai lá no Instituto que a gente arruma rapidinho. Fica a dica. Né? Fica a dica. Então, assim, porque tem muita coisa que dá pra gente fazer. Transforma em pensamento positivo. Transforma a tua vida em pensamento positivo. Porque todos os dias tem energias que nos puxam para baixo. Todos os dias. Então, sabe aonde você se fixa? Fixa no teu coração. Sabe? Arruma alguém que te inspira. Quantas pessoas inspiram nesse mundo? Amanda Oliveira das Valquírias, uma menina que estava lá no barraco de favela e conseguiu, tá criando uma nação, né? Eu cito ela, eu sou lá do comitê do Corpo, Mente e Alma lá da Nação Valquírias, então por isso que eu tô citando ela, mas tem tanta gente linda aqui na nossa cidade, ao nosso redor. Às vezes aí tem no teu quarteirão e você não sabe. Então, o Feng Shui é isso, é propósito de alma, é a harmonia de ambientes, porque é a tua própria harmonia. Se todo mundo trabalhar com harmonia ambiental, você pode ter certeza que as pessoas vão ter menos julgamentos e muito mais gratidão. Nossa, gente. Bom, vou já dar um spoiler aqui para vocês. Ela vai voltar, sim, ela vai voltar no Rota Espiritual para falar de um outro assunto, e ela vai voltar também, já que ela me falou. Agora eu quero saber sobre essas histórias, ela vai voltar também no da DLG, então vocês vão ver a Patrícia aqui mais 2 vezes, ó. Aí eu vou linkar uma coisa com a outra, tá? Vamos concluir então agora o quarto do casal e depois para fechar o banheiro, pode ser? Então vamos lá, quarto do casal. Bom, gente, quarto do casal. Quartos são lugares sagrados, seja para casal, seja para adolescente, seja para adulto, tem que estar organizado. Você passa 1/3 da sua vida dormindo, então ele tem que ser organizado. Coloquem peças duplas no quarto de casal. Então, mesmo que você não tenha um relacionamento e quer ter, coloque tudo duplo. 2 travesseiros, 4 travesseiros, 6 travesseiros. Nunca número ímpar. Mesa de cabeceira. Coloquem iguais. Eu sei que o design pede uma de um jeito de um lado. Não, coloquem iguais. O Feng Shui pede igual. Luminárias iguais para equilibrar o campo energético, tá? Outra dica que eu dou pro quarto de casal. Você passa 1/3 da tua vida dormindo. Eu já falei isso um monte de vezes para quarto, porque é bom lembrar. O que acontece? Esse ambiente é o que você grava no teu inconsciente. Então, ele tem que estar muito organizado e muito belo. Um quadro de coisas bonitas, de coisas belas, sabe? Uma coisa que dá uma amorosidade, que traz uma energia boa. Então, essa seria a dica principal para o quarto tem alguma cor para Não, quarto? só com personalizado, só fazendo estudo. Não posso dar uma cor geral. E para concluir, o banheiro.
Os banheiros são os lugares mais negativos da casa. Esse vocês têm que dar atenção especial, porque eu já às ouvi falar, vezes... não sei se é verdade, me corrija se eu estiver errado. Tampa do vaso sanitário sempre fechada. E porta do E banheiro. porta do banheiro sempre fechada. Ah, acertei. Acertou, isso mesmo. Esse Sabe eu por faço. quê? Sabe por quê, Van? O banheiro, ele é o seguinte, o que ele tem muito que a gente joga fora? Água. Porque você dá descarga, você toma banho, você escova os dentes. Aliás, consciência ambiental. Não deixa a torneira aberta, pelo amor de Deus, gente. Vamos ter consciência ambiental. Olha só, os banheiros e a água, ela traz energia de abundância e prosperidade. Então, às vezes, o banheiro, ele é mais negativo porque você tá jogando a abundância e prosperidade da tua casa embora. É por isso que as pessoas pedem para você tampar, para não ir embora no ralo a tua sorte. Para não ir embora ali nos banheiros o dinheiro da casa. Então tem muita casa que entra dinheiro e sai, efeito funil, entra e sai, você não sabe para onde vai esse dinheiro. Você começa a ganhar mais, você começa a gastar mais e nada. Efeito funil, chamado no Feng Shui. Você não prospera. Então o que acontece? Os banheiros, a gente dá uma dica. Uma das coisas que faz o Qi circular, a energia vital circular, e isso é positivo, é colocar a bola de cristal multifacetada. Qual que é a bola de cristal multifacetada? É uma bolinha de cristal asfor. E outra coisa, não é bola de vidro, é bola de cristal asfor ou cristal mesmo. É uma bolinha que ela tem até no meu livro, eu tenho uma página só dedicada a ela, porque ela é uma bolinha de cristal que ela tem um monte de facetas, ela é lapidada de várias estou formas. indo atrás dessa aqui, bola. Ivan, aqui. Eu sei. Essa bolinha, eu não sei se... Ah lá, ó, no vídeo dá pra ver, ó. Eu tenho essa bola na porta da entrada. Tem a ver? Não tem a ver. Tipo, tira de lá e coloca no banheiro, Vanessa. Exatamente, Vanessa. Tira de lá e põe no banheiro. Na porta da frente da minha casa. Então, posso tirar e colocar... Pode colocar dentro do banheiro. Se você tiver 10 banheiros, 10 bolas facetadas, tá? Cristal asfor, prestem atenção, não é bola de vidro que vocês vão lá na AliExpress e compram e acham que tá fazendo Feng Shui, Nem tá? no Shopee, gente. Nem no Shopee. Não, até acha lá no Shopee. Né? acha a bola, mas acha de cristal mesmo. A minha é de cristal. Ou escutem, é cristal asfor. E os banheiros, de preferência, há de 30 milímetros, tá? Então, se o seu banheiro é grande, eu fiz um banheiro uma vez que era gigantesco de uma casa, eu tive que colocar várias, tá? Então, eu tive que usar 60 milímetros, várias de 60 milímetros, porque era uma coisa surreal o tamanho do banheiro, e é negativo. Outra dica, quanto mais luxuoso estiver o seu banheiro, mais próspera é a casa. Você tá brincando. Tem que estar muito bonito, então, seu banheiro. Pode ser aquela coisa jogada, acabada, detonada. Difusor chiquérrimo, bola de cristal facetada, coloque umas drusas de cristal, decore com coisas, sei lá, douradas, luxuosas. Planta natural é excelente para os banheiros. A gente gosta de bromélia, violeta, nós gostamos de bambu da sorte. Bambu da sorte, aliás, é a planta do Feng Shui, tá? Eu acho que eu tenho bambu da sorte, mas tá na minha cozinha. Será que Não, mas pode ser em qualquer ambiente, tá? Bambu Não, mas da aí sorte. eu já vou pro banheiro. Só para você ter noção, Van, o bambu da sorte, para quem quer deixar ele na água, ele pode ser ou plantado ou na água. O meu é plantado. O que é em água, você compra por hastes. E eu coloquei agora lá no Alma da Casa, Feng Shui, que é meu Instagram, lá no Alma da Casa eu explico o que significa cada uma das 21 hastes. Então, você pode ter uma haste, 2 hastes ou 21 hastes num vasão. Porque cada haste tem um significado. O que você não pode ter é 4 hastes. Aliás, o chinês não gosta do número 4 para apartamento, quarto andar. E ele não gosta. E ele não gosta de 4 hastes de bambu. E quando a pessoa mora no quarto andar, como que funciona isso? Aí, lá na China, muitos prédios, os consultores são contratados para fazer áreas de lazer no quarto andar, né? Então, para os projetos... Ou eles não colocam o quarto andar mesmo. Do terceiro vai para o quinto.
É loucura, mas é assim mesmo. Chique. Então, assim, quem mora no quarto andar, eles geralmente aí eles vão pra numerologia mesmo. Então, o pessoal fala, numerologia Feng Shui. Feng Shui não tem tanto, assim, estudo de numerologia, né? É outro. Mas nesses casos, assim como a Citroën, ela foi... Eu quero dizer para vocês que a Coca-Cola, que a Citroën, que vários bancos, empresas, até o da Tesla lá, o Elon Musk, eles fizeram Feng Shui, tá? Nas empresas deles, porque é muito famoso na China, e a China é uma grande indústria, hoje ela produz para o mundo inteiro tudo, então grandes empresas fizeram. Então, o que a Citroën, ela teve que tem um carro que chama C4 Palas, e eles não puderam colocar o numeral 4 na China, eles tiveram que escrever em francês, C4, né? Escrever em 4, né? Não sei falar francês direito, mas para conseguir vender o carro lá, porque senão as pessoas não comprariam. É muito sério o Feng Shui lá na China. Então, só para dar uma dica para quem mora no quarto andar, ou se somando o apartamento da número 4, apartamento 22, e se por acaso 4, no número 4, do apartamento tem o bendito 4? Aí a gente coloca uma letra. É a dica. Eu ia te perguntar, porque o meu tem 4. Você pode colocar a letra A, você pode colocar a letra B, então fica 4A, então que daria numeral 5. Então, depois eu vou te perguntar em off. Depois eu ajudo. Depois eu ajudo. Mas quem mora no quarto andar, para concluir... Então, sempre coloca uma letra, né, para complementar. Então, quarto andar, não vai ter muito, mas o que você fazer, né? Você já tá no quarto andar. Mas o que acontece? Vai mudar de apartamento? Já fica a dica para escolher um outro andar. Não escolhe o quarto andar, gente. E isso, eu não ia perguntar, assim, nem me atentei a isso, mas fiquei curiosa, que nem eu falei. Na hora que você entra na tua porta de entrada, alguma coisa para colocar, tem que colocar alguma coisa em cima da porta? Não... Alguma dica sobre isso? Que nem eu coloquei o cristal. Tira o cristal vai pro banheiro. Tem alguma coisa pra colocar? Isso é Feng Shui, né? Tem que fazer sentido as peças que você coloca. É muito sério, porque muita gente compra... Quando vê esse tema Feng Shui, já pensa no baguá, que significa paquá, tá, gente? 8 áreas. Baguá é um nome abrasileirado, né? Um apelido que a gente dá aqui para entender melhor. Mas o nome é paquá. Ele é um octógono. E quando ele tem um espelhinho do meio, ele passa a ser um amuleto de proteção, que deve ser usado do lado de fora da tua casa, pelo amor de Deus. Não coloque do lado de dentro da casa. Tem espelhinho no meio. Só que você precisa comprar o paquá do céu anterior. Aí começou a complicar tudo, porque eu não tenho como... Existe... O que é um paquá? O paquá é um octógono que a gente coloca, né? Eu nem trouxe ele aqui, porque eu não peço para colocar isso, né? Só em casos. Então, a minha dica talvez seria o seguinte, Van. Pode falar. Se for para você colocar um paquá ou um baguá pro lado de fora da sua casa e você não souber o que é céu anterior e não souber o que é trigrama... Não coloca. Não coloca. Dica maravilhosa. Sabe o que você coloca? Um tapete vermelho, pronto. Tapete vermelho? Na porta de entrada. E uma bela guirlanda de Natal, enquanto for Natal, porque as guirlandas significam mandalas de energia sem começo, meio e fim, que elas circulam boas energias. Mas e depois o resto? Depois você tira e guarda e não coloca. Contrata um consultor de Feng Shui que ele te ajuda. Eu quero saber sobre o livro. Você trouxe? Na verdade não é um livro, né? Isso daqui é para vocês conhecerem um pouquinho sobre harmonia ambiental. Desculpa, ele não é um livro de livraria e nem a gente vende. Isso aqui é quando uma pessoa fecha uma consultoria, né? Comigo, com o meu projeto, com os nossos consultores que trabalham comigo. Então,
para a pessoa recebe um livro, ele é um livro que ele fala, ele vai, é uma gracinha esse livro, esse aqui eu trouxe rapidinho, que ele vai explicando todos os fatos, o que a pessoa está fazendo. Ela guarda, isso é a Grande Muralha da China, e a Grande Muralha da China, ela tem o Qi, ela é toda, tá vendo que ela é toda parecendo o corpo, a energia de um dragão, né? Então, assim, ela é toda em movimento, porque a energia da vida, ela é em movimento. Tudo que é linha reta no Feng Shui é negativo. Então, as casas, as obras, as construções atuais que a gente vê, da entrada da casa, a gente vê lá a área de lazer, isso é muito ruim no Feng Shui. Então, a gente não pode ver tudo ao mesmo tempo. A gente precisa de alguma coisa que faça essa energia circular. Então, a energia vital, ela anda em curvas. Então, toda vez que a gente tiver corredores, a gente pode ter um acúmulo de energia chá, que é a energia negativa. Então, por isso que o Feng Shui significa vento e água, né? Esse estudo da energia, principalmente essa energia que tem que movimentar, tá? Então, só para falar um pouquinho. Olha só. Gente, tem tanta coisa que eu quero perguntar, mas, assim, a gente vai ter que fazer um outro episódio com ela, que, aliás, o Gilvan vai ter que estar presente também, né? Ele teve um contratempo, né, Gilvan? Mas a gente vai fazer um outro com ela. Eu quero que você deixe, Patrícia, suas redes sociais, como o pessoal pode te encontrar, como que funciona a rede social, do que se tiver, pode passar para todo mundo que der. Eu tenho certeza que muita gente deve ter ficado super curioso sobre o Feng Shui. Pode falar, por favor. Bom, a gente pode saber um pouquinho mais sobre acupuntura ambiental, sobre as práticas complementares integrativas à saúde humana, as PICs, lá no @InstuInstituto, lá no Instagram, @InstuInstituto, que significa Instituto Somos Todos Um, né? O Instu. Também no nosso canal YouTube, lá, gente, eu dou um monte de dica de Feng Shui. Olha que legal. Então, o canal YouTube chama Instu, também INSTU, Instu Instituto. Lá no canal YouTube do Instu, você encontra dicas para problemas elétricos e hidráulicos na casa, os chakras da casa, é muito assunto, né? Então, eu falo mais detalhado sobre quarto, banheiro, sala, sobre a energia das casas. São vários vídeos lá no nosso canal YouTube. E também o meu Instagram, que é o @alma da casa, né? Como tá escrito aqui, Feng Shui. Então, o Alma da Casa é quando também eu conto um pouquinho mais de toda a história do Feng Shui. Olha, Patrícia, eu quero te agradecer. Foi sensacional, gente. Eu tenho umas dicas, eu tenho umas perguntas, vou fazer em off depois, tá? Mas foi maravilhoso. Eu, assim, tenho certeza que muitas pessoas tiraram as suas dúvidas e muitas pessoas ficaram com mais dúvidas. E aí, assim, eu preciso saber esse assunto. Procurem a Patrícia, tá bom? Todas as redes sociais que ela passou, o canal do YouTube, eu vou colocar na descrição desse vídeo, tá? Então, procura lá na descrição que tá, para você poder encontrar e falar com ela. Patrícia, foi gratificante, não tem nem como te agradecer. Eu tô assim, ainda vou tirar umas dicas com ela, gente. Depois eu conto para vocês em off. Este episódio está sendo gravado no finalzinho agora de 2024, mas ele vai ao ar agora em tô colocando ele agora em 2025. Por isso que ela até comenta sobre o final do ano, tudo. Mas provavelmente vocês assistiram. Se não assistiram, eu vou linkar. Ela deu dicas sobre mesas, né? Do final do ano, tudo. E fica as dicas, quem quiser também, para final do ano, para esse ano de 2025. E ela vai falar também sobre coisas de 2025. Tá bom? Só uma pinceladinha que ela falou e vai estar linkado aqui nesse vídeo, tá? Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, siga a Patrícia nas redes sociais dela, certo? Gilvan, beijo, por favor, volte logo. Um beijo e até mais.